Estamos começando mais um programa Saúde é Tudo e hoje nós vamos falar sobre dengue. É um assunto já muito comentado, às vezes até a gente quando vê falar em dengue, a gente já acha que sabe tudo e que fica só aquela coisa repetida. Mas eu senti a necessidade de trazer aqui para o programa esse assunto para esclarecimentos outros, esclarecimentos médicos, realmente de muita importância, que trará com toda certeza grandes benefícios para todos nós, já que a dengue aqui em Natal está tendo muitos casos e que a gente tem que se prevenir para isso. Claro que eu sempre trago aqui uma pessoa que possa realmente falar sobre o assunto. E eu convidei o professor Luiz Alberto Marinho, que é professor da Faculdade de Medicina do Departamento de Infectologia e que também é médico da Secretaria Estadual de Saúde. O nosso programa deveria ter sido a semana passada, mas o nosso convidado precisou fazer uma viagem lá para Angola, lá em Luanda, e hoje ele está de volta aqui para conversarmos sobre esse assunto, dengue. Muito boa noite, Luiz Alberto. Boa noite a você e os seus telespectadores. Você foi a Luanda fazer o quê? Passear? Não. Eu fiz parte de uma comitiva brasileira, que na realidade a comitiva era muito reduzida, porque nós éramos só dois, um técnico em genética molecular e eu como clínico de doenças infecciosas, para participar de um trabalho que os angolanos estão fazendo já há algum tempo, que é o tratamento de meningite, já que eles têm muitos casos de meningite, tanto meningocócica como pneumocócica. Então, há esse intercâmbio Brasil-Angola no projeto do Ministério da Saúde Pro-África. Então, nós fomos convidados pelo Ministério e estivemos presentes por uma semana na cidade de Luanda, mas tratando sobre o assunto meningites. Muito bem. Então, esse é o nosso professor Luiz Alberto Marinho, que vai nos trazer respostas para as nossas dúvidas sobre dengue. E eu gostaria que você que está nos assistindo, veja quais são suas dúvidas, porque esse nosso programa aqui é ao vivo. Já a reprise do domingo, já não se pode fazer nenhuma pergunta. Então, normalmente, sempre nos meus programas aqui, eu costumo fazer uma descrição inicial e eu queria dizer a vocês que a dengue denomina-se dengue porque é uma enfermidade causada por um arbovírus da família Flaviridae, gênero Flavivirus, que inclui 4 tipos imunológicos, o 1, o 2, o 3 e o 4. A dengue tem como hospedeiro vertebrado o homem e outros primatas, mas somente o primeiro, no caso o homem, apresenta manifestações clínicas da infecção e período de viremia de aproximadamente 7 dias. Nos demais primatas, a viremia é baixa e de curta duração. Provavelmente, o termo dengue é derivado da frase Sivarri, que é que dengo pepo, que descreve os ataques causados por maus espíritos e inicialmente usado para descrever a enfermidade que acometeu os ingleses durante a epidemia que afetou as Índias Ocidentais espanholas em 1927, 1928. Foi trazida para o continente americano a partir do Velho Mundo com a colonização no final do século XVIII. Entretanto, não é possível afirmar, pelos registros históricos, que as epidemias foram causadas pelo vírus da dengue, visto que seus sintomas são similares aos demais e várias outras infecções, em especial a febre amarela. Atualmente, a dengue é o arbovírus mais comum que atinge o homem, sendo responsável por cerca de 100 milhões de casos anos em populações de risco de 2,5 a 3 bilhões de seres humanos. A febre hemorrágica da dengue, conhecida como FHD, é síndrome de choque de dengue, e o SCD, que atinge pelo menos 500 mil pessoas anos, apresentando taxa de mortalidade de até 10% para aqueles pacientes hospitalizados e 30% para pacientes não tratados. Veja que o paciente tratado tem mais chance. A dengue é endêmica no Sudeste Asiático e tem originado
epidemias em várias partes da região tropical em intervalos de 10 a 40 anos. Uma pandemia teve início na década dos anos 50 no Sudeste Asiático e nos últimos 15 anos vem se intensificando e se propagando pelos países tropicais do sul do Pacífico, África Oriental, Ilhas do Caribe e América Latina. Epidemias da forma hemorrágica da doença têm ocorrido na Ásia a partir da década de 1950 e no sul do Pacífico nos anos 80. Entretanto, alguns autores consideram que a doença não seja tão recente, podendo ter ocorrido nos Estados Unidos, África do Sul e Ásia no final do século XIX e início do século XX. Durante a epidemia que ocorreu em Cuba em 1981, foi relatado o primeiro caso de dengue hemorrágica, fora do Sudeste da Ásia e Pacífico. Este foi considerado o evento mais importante em relação à doença nas Américas. Naquela ocasião, foram notificados 344.203 casos clínicos de dengue, sendo 34 mil casos de FHD, que é a febre hemorrágica da dengue, e 10.312 da forma mais severa. Houveram 158 óbitos, dos quais 101 em crianças. O custo estimado da epidemia foi 103 milhões de dólares. Entre os anos 1955 e início de 2001, foram notificados à Organização Pan-Americana da Saúde, por 44 países das Américas, 2.471.505 casos de dengue. Dentre eles, 48.154 da forma hemorrágica e 563 óbitos. O Brasil, o México, a Colômbia, a Venezuela, a Nicarágua, Honduras apresentaram números elevados de notificações, com pequenas variações ao longo do período seguido por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, Porto Rico, Guiana Francesa, Suriname, Jamaica, Trinidad, Tobago. Nota-se a quase ausência de casos nos Estados Unidos, que notificaram somente 7 casos em 1995. A Argentina compareceu a partir de 1998 e o Paraguai a partir de 99. Os casos de dengue hemorrágico e óbitos acompanham a distribuição descrita acima e parece não ter relação com os sorotipos circulantes. No Brasil, os sorotipos registrados foram o 1 e o 2. Somente no ano 2000 registrou-se o sorotipo 3. A Guatemala notificou a circulação dos 4 sorotipos, com baixo número de casos graves e óbitos. Portanto, vocês viram aí que não é só no Brasil, que não é somente a gente que está passando por isso, isso vem de longe. Agora, que é preciso haver uma coordenação dos trabalhos, que é preciso que se junte, não só os médicos, não só os governantes, mas sim toda a população, para que nós possamos melhorar essa situação ou, quem sabe, até um dia controlá-la completamente. Eu me lembro quando eu estava no Ministério da Saúde que no Brasil, foi retirado o tratamento e a manutenção, naquela época, da dengue, do tracoma, da febre amarela, e isso prejudicou muito os trabalhos que agora o pessoal está tendo dificuldade em fazer, porque existiam equipes permanentes que viviam sempre treinando a população para mostrar como é que se evitava essas coisas. Portanto, eu gostaria de escutar a opinião do nosso querido professor, que hoje nos veio aqui a brilhantar com sua presença. Eu gostaria de saber, Luiz Alberto, o que você que trabalha dentro de um órgão de saúde, né, do governo, como é que está sendo feito? Foi que houve, afinal, que houve essa saída, que houve esse extravasamento de acontecimentos em relação à dengue? Olha só, Fulco, na realidade, eu acho que a gente teria que fazer, em breves palavras, um pequeno histórico da volta dessa doença ao Brasil. O dengue era uma doença silvestre e urbana até os anos 30, agora do século passado. E graças à atuação de vários sanitaristas, eméritos sanitaristas brasileiros, aqui eu chamo sempre a atenção para o próprio Oswaldo Cruz, o Emílio Ribas, não é? O Carlos Chagas, num momento um pouco posterior,
nessa época, conseguiu-se erradicar o mosquito transmissor do dengue na zona urbana brasileira. E nós passamos aproximadamente 50 anos sem ouvir falar em dengue urbano. Para que se tenha uma ideia, quando eu estava frequentando a faculdade de medicina, né, nos anos 70, não existia na disciplina de doenças infecciosas dengue. Porque não existia no país dengue. Então, para que se perder esse tempo, né, já que outras doenças interessavam na época? Entretanto, a partir de 1980, para ser mais preciso, em 1982, os primeiros relatos da volta da doença no Brasil, lá na região norte do país, no estado de Roraima. Esse surto ele foi controlado imediatamente pelas autoridades sanitárias naquela época e no local, e o dengue realmente se instala de volta, depois de 50 anos praticamente, sem termos essa doença no Brasil, em 1986, através da cidade do Rio de Janeiro. Então tudo começa com o Rio de Janeiro apresentando casos urbanos de dengue, e naquela altura já a população do inseto na cidade do Rio de Janeiro era muito grande. E como os esforços não foram feitos naquela oportunidade, isso em 1986, a doença só fez se expandir pelo Brasil desde aquela época até os dias de hoje. A doença nunca parou, ela nunca estabilizou-se em termos de cobertura geográfica. Ela só aumentou, começando no Rio de Janeiro em 86, os primeiros casos no Nordeste foram detectados em 1990 na cidade de Fortaleza, no Ceará, e de 90 para cá, a doença então, ela praticamente circulou no Brasil todo. Hoje a gente pode dizer que são pouquíssimos os municípios brasileiros de 2 estados do sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que não apresentam ainda dengue autóctone. Mas é possível que ele chegue até lá, essa doença chegue até lá, porque de 86 até os dias de hoje, ela só fez crescer nesse país. E se você pergunta, quais são os motivos, qual motivo que a gente possa apontar para que essa situação venha a ocorrer novamente a partir dos anos 80? Só há uma resposta: deterioração da saúde pública brasileira nesses últimos 30 anos. O sucateamento, a não priorização. Você, como profissional de saúde competente, já há algum tempo trabalhando na área, sabe que a saúde é prioridade nesse país, preferencialmente nos momentos da campanha política, nos palanques políticos, porque logo após a saúde, nesses últimos 30 anos, em que a gente pôde acompanhar essa cena mais de perto enquanto profissional de saúde, ela nunca foi prioridade. A saúde nunca foi prioridade. Então essa é a causa maior, é a deterioração. O sucateamento da SUCAM, da Fundação Nacional de Saúde, deixando para os municípios sem a menor condição de resolver os problemas internos. A gente sabe que o SUS, no papel, é excelente. Talvez não exista plano de saúde nacional mais bem feito no papel do que o SUS brasileiro. Entretanto, ele é administrado de uma maneira equivocada e a responsabilidade dos municípios se deu no momento em que praticamente nenhum deles, ou pelo menos grande parte deles, não tinha condição de absorver essa responsabilidade. E isso em termos gerais, numa visão macro. Numa visão mais específica, eu diria a você que faltou sensibilidade técnica dos gestores, das pessoas que tinham, naquela época, nos anos 80, nos anos 90, e agora, adentrando os anos 2000, nunca houve priorização na medida mais importante para o controle de uma doença como o dengue, que é o agente de saúde. É a visitação individual a cada imóvel das cidades, é a maneira mais inteligente e mais eficaz. Por quê? Porque o agente de saúde, esse que visita os imóveis, ele tem basicamente 2 objetivos: eliminar os focos existentes que ele encontre nos domicílios visitados
e, ao mesmo tempo, educar a família, os habitantes daquela residência, daquele imóvel, a não mais construir um outro criadouro para o mosquito. Então, esse trabalho nunca foi priorizado no Brasil, até os dias de hoje, em pleno abril de 2008, você deve estar lembrado, seus telespectadores devem estar lembrados, principalmente os que moram na região da chamada Grande Natal, que até pouco tempo havia uma greve desses agentes de saúde na cidade do Natal, que durou aproximadamente 2 meses. Ora, eles não podem deixar de trabalhar nem um dia. Você imagine parando por quase 2 meses. E isso, possivelmente, o reflexo dessa paralisação está sendo visto agora, quando nós temos uma situação presente, neste momento, semelhante à do Rio de Janeiro, sem nenhuma dúvida. Tem alguém na linha? Alô? Jonathan, tem alguém na linha? Alô? Não estou escutando. Caiu, né? Uma coisa importante que a gente está comentando aqui, essa batalha toda. E o mosquito, ele tem a personalidade dele. Então, o mosquito, quer dizer, a fêmea, né? Ela tem um instinto materno muito, muito importante, né? E sempre ela procura a evaporação da água, quer dizer, a água limpa, para que ela deposite os ovos, para que os filhotes venham a nascer. A ciência médica já estudou muita coisa. Por exemplo, sabemos que dura 1 ano e meio os ovos depositados, mesmo que cheguem em lugares onde não é um lugar saudável para aqueles ovos, mas assim que cair um pouco d'água, em 2 ou 3 dias eles vão eclodir. Então, isso dificulta muito, se não se souber tudo isso, e não se tiver uma medida rápida, não vamos nunca dizimar, dizer, vamos entrar numa guerra contra a dengue. Nós temos que levar para a população esses conhecimentos médicos, sim, mas que a pessoa precisa entender isso. É tanto que teve um cidadão, um cientista, né, lá de acho que Minas Gerais, nós vamos até mostrar ele aí, que ele fez alguma coisa querendo justamente acabar com esse ciclo de formação. Porque é importante que a gente pense nisso, porque de 4 a 6 vezes nos 35 ou 45 dias de vida dessa fêmea, ela, pelo menos 4 vezes, ela cada vez sem ovos, é depositado. Quer dizer, fica um universo difícil de se conseguir, não é, ajeitar. E que também, quando a fêmea não consegue o que ela deseja naquela água, ela é capaz de voar 3 quilômetros, quer dizer, foi um estudo muito bem feito, até encontrar um local adequado para que deposite esses ovos. Então, nós temos que entrar muito, muito de verdade nesses conhecimentos e levar todo esse conhecimento para a população, para que a gente possa realmente sair-se bem nessa guerra contra a dengue, né? Tem alguém, Jonathan? Tem. Alô? Alô? Pronto, quem fala? É Vera, boa noite. Boa noite, Vera, pode perguntar. Tudo bem? Tudo. Gostaria de perguntar ao doutor Luiz, é verdade o que dizem que o mosquito da dengue ele só voa mais ou menos até 1 metro de altura e se à noite ele também contamina, ele pica os pacientes? Olha só, eu acho que essa sua pergunta é muito a propósito e muito atual, porque ela veio surgir recentemente através de um depoimento ridículo que o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, em entrevista que eu tive a oportunidade de ver e ouvir na televisão, porque foi a nível nacional, quando ele tripudiou, eu chamo isso de tripudiar sobre uma população que encontra-se num sofrimento tremendo, que é a população do Rio de Janeiro, assim como também a de Natal e da área metropolitana do Natal, quando ele disse que a solução para o problema era usar calças compridas, camisas de manga longa e transformar o Brasil de país tropical em país temperado. Quer dizer, eu analiso como se pode tripudiar, não é? Sobre uma população que está sofrendo, sobre casos de morte, não é? Inúmeros casos de morte, se brincar, se tripudiar, dizer uma asneira dessa. E ele continua solto, o que é pior. Não há nenhuma punição para um gestor que faça esse tipo de comentário. Então, respondendo objetivamente a sua questão, eu diria, não é verdade que ele só pique até uma altura, a fêmea só pique numa altura de 1 metro, não. É verdade que ela tende a ter um voo mais rasante do que a nossa Culex, que é a muriçoca,
eu vou um pouco mais alto, mas 1 metro a 2 metros não faz nenhuma diferença. E eu quero lembrar também que o vento, qualquer tufozinho de vento, poderá elevar até 10, 15 metros o voo de uma fêmea do Aedes aegypti. Então, ela é um pouco rasteira? É. Mas não existe, não se pode estabelecer esse critério. Não, então é só usar calça comprida, porque os adultos, então, não seriam atingidos, porque 1 metro ele estaria protegido pelo sapato e pela calça comprida. Isso não procede, sabe-se da sua tendência de um voo rasteiro, baixo, mas de 1 a 2 metros não há praticamente diferença nenhuma, e a gente tem que até comentar a possibilidade de qualquer vento elevar, e já há casos, inclusive, de que o Aedes aegypti adentrou até o 6º andar, né, em edifícios, quando existe, então, essa produção de um vento que possa elevar essas espécies desses insetos. A outra questão que você pergunta é se a fêmea, ela não se alimenta à noite. Olha, basta ela sentir fome. Se você perguntar qual é o hábito dela, preferencial, é início do dia, entre as horas, em torno de 4h30, 5 horas da manhã, até as 7h30, 8 horas, e no final da tarde, em torno de 17 horas até as 19h30. Esse é o horário preferencial dela fazer o repasto sanguíneo, dela se alimentar. Mas nada impede de, à noite ou numa madrugada, ela picar o indivíduo, se ela tiver, por exemplo, no quarto, né, onde o indivíduo dorme. Então, são coisas que a gente tem que saber qual é o comportamento habitual, mas isso não invalida a possibilidade dela se alimentar em horário diferente desse. Muito bem. Temos outro telespectador querendo saber alguma coisa. Alô? Alô? Sim? Boa noite. Boa noite, pode perguntar. Eu gostaria de saber, doutor, realmente esses mosquitos, digamos assim, né? Depois que ele morde a pessoa, quanto tempo assim para começar a surgir os primeiros sinais? Entendi sua pergunta, deu para ouvir bem. De maneira bem objetiva, eu responderia o seguinte: quando a fêmea pica um indivíduo, e é só a fêmea que faz isso, se o macho também fizesse, o problema era muito mais sério, muito mais catastrófico do que ele já é. Mas a fêmea, quando pica, ela pode inocular o vírus, porque nem todas as vezes que ela pica, ela obrigatoriamente inocula. E é uma maneira muito interessante, porque é um inseto que, ao sugar o sangue, ele introduz aquela trompa, né, a prosbócida, tecnicamente falando, na pele do indivíduo e suga. Na hora que há a primeira sucção de sangue, ela regurgita, ela vomita. E nesse vômito, aquela quantidade de sangue que entrou passa pelas glândulas salivares do mosquito, e se a glândula salivar tiver o vírus, então o sangue entra na pele do indivíduo com o vírus. É assim a maneira de contaminação. É a maneira que as pessoas habitualmente se contaminam com o vírus do dengue. Ela elimina o vírus que está presente nas suas glândulas salivares. Pois bem, na hora em que há a introdução do vírus no indivíduo, ele passa por um período chamado de período de incubação. Isso ocorre praticamente com todas as doenças infecciosas, que é o período em que o vírus vai se reproduzir no organismo até ter uma quantidade X que já dá a doença, já dá as manifestações clínicas. No dengue, o período de incubação vai de um mínimo de 3 dias a um máximo de 12. Então, o indivíduo que é picado e que foi contaminado, ele pode adoecer 3 dias depois ou até 12 dias depois, que é este o período de incubação. Certo. Uma pergunta para a gente encerrar esse primeiro bloco. E uma vez ele contaminado, Luiz, quanto tempo aproximadamente ele fica doente? O indivíduo? A doença, é uma doença aguda, super aguda. Tem paciente que sabe precisar a hora que a doença começou. Se eu estava trabalhando, estava almoçando, comecei com a dor de cabeça, era meio-dia. Então, tem pacientes que, aqueles mais minuciosos, eles informam ao médico até a hora que ele adoece. É uma doença aguda que tem um começo, um meio e um fim, que dificilmente ultrapassa 14 dias. Em geral, a doença dura 1 semana. Mas a gente geralmente diz que pode ir até 2, porque algumas pessoas, mesmo o período pior, seja a primeira semana, passam ainda um período de convalescença
que ele se queixa de moleza, uma certa depressão e que isso dura até 14 dias. Agora, na realidade, o período agudo de febre, de dores musculares, de dor de cabeça, dificilmente ultrapassa uma semana, podendo se estender até 2. Então vamos fazer um pequeno espaço e voltaremos dentro de 1 minuto. Nos aguarde. Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbom, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbom estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbom. Hotel Oasis, localizado na cidade de Açu, recebe hóspedes de toda a região do Vale, também de outras regiões e estados, por possuir ótimas instalações, café da manhã, área de lazer e com o precinho que você procura. Precisando se hospedar? Essa é uma grande dica. Hotel Oasis, tudo para o seu conforto. Estamos começando o segundo bloco, em que nós falávamos sobre a dengue, sobre o tratamento da dengue. Vamos falar sobre o tratamento, mas estávamos falando sobre a doença em si, como começa e o tempo que o paciente sente os sintomas da dengue. Eu gostaria de ver algumas pranchetas aí para a gente dar continuidade ao nosso trabalho aqui hoje, com o professor Luiz Alberto. Então aí nós estamos vendo o retrato do Aedes aegypti, que é justamente o mosquito transmissor, e a gente sempre fala muito da dengue. Eu não sei se é da dengue, o dengue ou a dengue. Olha, nisso eu falo de cátedra, porque em 1999, um grupo de infectologistas fez uma consulta à Academia Brasileira de Letras. Havia exatamente essa dúvida. Dengue era uma palavra masculina ou feminina? A informação que nós recebemos na oportunidade é que dengue originalmente é uma palavra masculina. Então eu me acostumei a dizer o dengue e só digo o dengue. Mas quem faz a língua é o povo. E o próprio governo, na sua propaganda de prevenção para a população, usa sempre no feminino. Hoje eu tenho certeza que dengue é bissexual. Voltando então lá às nossas pranchetas, é interessante que todo mundo fala muito do mosquito, né? Mas na realidade a doença é uma virose, né? É uma virose, é um vírus, o vírus da dengue. E nós tivemos aí esse estudioso aí que criou uma técnica. Ele é daqui. É. Professor Mallory é daqui, de Natal, fez mestrado, doutorado em virologia e eu acho que está hoje em Belo Horizonte. Pois bem, ele criou uma técnica que a gente vai mostrar aqui ligeiramente, porque pode ser útil para muitas pessoas. Porque tudo que vem para ajudar no combate da dengue, eu acho que é bem-vindo. Então, nós vamos mostrar aí algumas figuras pelo professor em que ele mostra uma coisa simples, que é uma garrafa PET dessa, que é cortada, é tirada a parte mais superior, onde tem o início da garrafa, que vai servir como funil. Corta mais no segundo quadro, vocês estão vendo aí que ele corta mais ou menos 10 centímetros da parte tubária da garrafa. E ele então prepara a parte inicial lixando, deixando bem lixada a parte anterior. E aproveita na parte inferior, na quarta figura, ele pega um véu discreto, que ele então junta com uma tampa para colocá-la invertida, como vocês estão vendo lá no último, e passa uma fita isolante. Então ele pega esse funil, torna-o invertido. Agora, para que isso? Dentro dessa PET, ele coloca alpiste, ou então arroz, e coloca água que ela fique não tocando na boca, onde tem lá virada para dentro. E essa água, então, com alimento, atrai as fêmeas para depositar os ovos
nesse local. E os ovos caem, passam pela peneirazinha, que é como se fosse um véu de noiva, aqueles véu de noiva, né? Então, eles caem, mas quando as larvas eclodem, elas não têm tamanho para voltar, então ficam aprisionadas. Então, essa é como se fosse uma ratoeira, mas é justamente para pegar larvas de inseto. E com isso, ele conseguiu fazer um trabalho muito interessante e mostrou para todo o Brasil que nós podemos criar coisas assim para que nós possamos, na luta contra a dengue, diminuir a coisa mais importante, que é as larvas eclodirem novos mosquitos e a continuação dessa epidemia. A propósito disso, Fuga, eu acho interessante também, uma coisa que aconteceu e que acontece ainda no estado do Rio Grande do Norte, é o pichamento de algumas caixas d'água. Colocava um peixinho desse de água doce, né, que se pega em açude, e ele se alimenta das larvas do Aedes aegypti, né? Isso é uma maneira também engenhosa de se diminuir a chance das pessoas terem a doença. Botar um peixezinho na caixa d'água, tinha uma relação, para cada 500 litros era um peixe, para também que ele não contamine a água, né? O peixe defeca e tudo. Então se viu que se um peixe para cada 500 litros não dava contaminação da água e praticamente não havia desenvolvimento das larvas do Aedes aegypti. Que beleza. Tem uma pessoa na linha, como é o nome? Alô? Alô? Como é seu nome? Espina. Qual é a sua pergunta? A minha pergunta é a seguinte, professor. Primeiro, se a fêmea, ela já possui o vírus ou ela só se contamina se picar alguma pessoa que esteja com o vírus? E uma segunda pergunta nisso aí, qual o tempo de vida do mosquito? Depois dele eclodir das larvas, quanto tempo de vida ele tem? Muito bem. Bem feita a pergunta, eu agradeço a sua participação e diria, primeiramente, a primeira questão foi, para não responder pela segunda, né? Porque a segunda me ficou aqui. O tempo de vida do mosquito, eu vou começar por essa, é em torno de 40 a 50 dias em média. A gente sempre fala em média porque tem uns que morrem antes e outros que morrem um pouco depois. Mas a vida média do Aedes aegypti, tanto do macho quanto da fêmea, é em torno de 40 a 50 dias, podendo variar pouca coisa para menos ou para mais, mas a vida média é essa. E a outra, sim, a outra questão que você aborda é se a fêmea adquire o vírus quando pica alguém que está doente, está com o vírus na corrente circulatória. Exatamente. Essa é a maneira principal, mais importante da fêmea se contaminar. Ela nasce, né? Passa por aqueles períodos de larva, de pupa e do inseto adulto, então na primeira voada ela já vai ávida por sangue. Então ela picou o indivíduo, se esse indivíduo está com o vírus do dengue na corrente circulatória, ela se contamina. Mas para complicar mais a doença, que a gente sabe que não é uma doença fácil de se controlar, a fêmea, uma vez contaminada com o vírus, ela pode passar para os seus filhotes, ainda no útero, né, nos ovos, o vírus. É a chamada transmissão transovariana do vírus do dengue, que o Aedes aegypti fêmea passa para os seus filhotes. Então, quando os filhotes nascem, quando eles eclodem e se desenvolvem e viram novamente insetos adultos, eles já podem estar contaminados com o vírus e já transmitir. E eles são portadores sadios? São portadores sadios. O vírus não causa nenhum dano, não molesta clinicamente esses insetos. Eles vivem com o vírus tão bem quanto se não tivessem o vírus. Bom, então a doença dengue em si, ela é classificada como uma febre, uma tendência hemorrágica e também ela tem trombocitopenia, ou seja, ela tem uma diminuição das plaquetas, que é uma das coisas que são avaliadas pelo clínico, porque é um diagnóstico clínico, não é isso mesmo, Luiz Alberto? Então, nós temos isso. Agora, o que me chama a atenção é que existe também um detalhe que eu li, que tem assim, evidência de vazamento plasmático. Então, como médico, gostaria que você nos desse uma explicação. Além desses, a febre, todo mundo conhece, febre, quebradeira de ossos, mal-estar, etc. A tendência da hemorragia, a trombocitopenia, que é uma diminuição
das plaquetas, com tendência ainda mais à hemorragia, mas esse fato, evidência de vazamento plasmático, que explicação teria isso? Isso aí é para justificar o conceito de dengue hemorrágico. Dengue seria qualquer doença que cursa com febre, dores musculares, dor de cabeça, podendo haver sangramentos ou não, manchas vermelhas pelo corpo. Isso é o dengue clássico. Como nós sabemos, a forma de dengue que se torna geralmente grave é quando ele passa do clássico para a forma hemorrágica. E aí o médico tem que saber como ele pode conceituar o dengue hemorrágico. Então ele tem que ter o mesmo quadro clínico do dengue clássico, mas ele tem que ter exames de laboratório. Só se pode afirmar que alguém é portador de dengue hemorrágico se tiver contagem das plaquetas no sangue periférico e essas plaquetas estarem baixas, menos de 100 mil. Normal de plaquetas no sangue periférico é de 150 mil a 450 mil. Então, diminuições antes de atingir 100 não conceituam o diagnóstico de dengue hemorrágica. Tem que ser de 100 para baixo. A outra coisa que também, o outro aspecto fisiopatogênico que vai corroborar e que vai fazer com que o diagnóstico de dengue hemorrágico seja feito, é exatamente essa parte, quando há um sinal de extravasamento do plasma. O que é? É que os componentes do sangue, por haver um problema de permeabilidade dos vasos, os vasos se tornam mais permeáveis, é como se eles esgaçassem, eles permitem a saída de líquido para o espaço chamado intersticial. Então, no dengue hemorrágico, você tem que provar que isso houve. Existem 3 maneiras do médico provar. Ou ele prova detectando clinicamente que houve um derrame pleural, um ascite, etc. Ou ele prova que houve através da dosagem da albumina plasmática, ele tem que mostrar que houve uma redução da albumina plasmática, normal é de 3,5 até 4,5, então ela tem que estar abaixo de 3,5, ou então provar através de outro exame de sangue chamado de determinação do hematócrito, esse termo que vem no hemograma do paciente. Então, para você dizer que o indivíduo tem dengue hemorrágico através desse exame, você tem que ter um aumento desse hematócrito em 20%. Então, são 3 coisas que precisam estar presentes para o médico dizer que alguém tem o dengue hemorrágico. Plaquetas abaixo de 100 mil, sangramento, tem que ter um tipo de sangramento, às vezes é benigno, como o epistaxe, que é a saída de sangue pelo nariz, ou gengivorragia, um pouquinho de hemorragia nas gengivas, tem que ter sangramento e tem que mostrar que houve extravasamento de plasma. O extravasamento mostrado por uma dessas 3 técnicas, ou a dosagem da albumina baixa, ou demonstrando que houve um derrame cavitário, ou demonstrando que houve um aumento do hematócrito em torno de 20%. Dessa maneira o médico diz, o indivíduo tem dengue hemorrágico. Bom, ainda tinha umas perguntas sobre isso, mas tem alguém na linha. Alô? Alô, boa noite. Boa noite. Pode perguntar. Lucas, aqui da cidade de Goianinha. Sim. Eu gostaria de perguntar para o professor esse caos aí sobre essas chuvas agora que está acontecendo isso aí, né? Essa doença que está atingindo o Rio de Janeiro está chegando aqui no Nordeste. O senhor acha que isso aí pode causar um caos também, isso aí pode começar a matar pessoas também, virar um caos aí no Nordeste? O que é que o senhor acha sobre isso aí, né? Depois dessas chuvas que deu aí, essas enchentes, o senhor acha que não vai contribuir muito aí para a dengue se expandir mais, depois dessas enxurradas que deu aqui no Nordeste? Sem dúvida, sem dúvida. O problema já está instalado a partir do final de fevereiro, início de março, quando as chuvas começaram a ocorrer na nossa região aqui. Vamos falar aqui de Natal, do Grande Natal, desses municípios mais perto da cidade. Desde o final de fevereiro, início de março, que a gente começou a detectar um aumento importante do número de casos de dengue, de pessoas que procuravam os serviços médicos, seja nos postos de saúde, nos hospitais privados, no hospital de referência em infectologia, que é o Hospital Giseu do Trigueiro. O aumento é exorbitante, mas isso não é novidade. Eu quero lembrar você que fez a pergunta, que isso é o que ocorre desde 1996. Todo ano ocorre isso. Só que às vezes a imprensa divulga mais, outras vezes ela divulga menos. O que está acontecendo no Rio de Janeiro, Natal está passando proporcionalmente
É a mesma coisa. Nós tivemos um incremento, um aumento de casos de dengue hemorrágico da ordem de mais de 100% comparado com anos anteriores. É exatamente isso que está ocorrendo no Rio de Janeiro. Agora, lembrar que o Rio de Janeiro é a segunda cidade mais importante do país. Então é natural que a mídia dê preferência às notícias provenientes de lá do que falar de Natal, uma cidade nordestina, uma cidade de um estado pobre, pequeno como o estado do Rio Grande do Norte. Mas eu posso garantir, sem nenhuma margem de erro, que nós temos proporcionalmente o mesmo problema que o Rio de Janeiro está enfrentando. Se vai ficar pior ou não, não dá para adivinhar. Mas é o que aconteceu praticamente nesses 12 anos que a gente tem dengue, a epidemia de dengue. Eu não acho que não estou vendo nada diferente. E estou. A única diferença, que aí é pior, que a gente tem observado, é que o aumento do número de casos se deu da forma hemorrágica. Se você pegar os dados, e eu falo de dados oficiais, que são pobres, eles não representam nunca a realidade. Você pode multiplicar, quando se dá um dado oficial de uma secretaria municipal ou de uma secretaria estadual, você pode multiplicar por 2, 3 ou 4, que é o número real. Mas vamos pegar só os dados oficiais. Se você viu os primeiros anos de dengue no estado do Rio Grande do Norte, 96, 97, 98, o número de dengue hemorrágico era mínimo, não chegava a 10 casos nesses primeiros anos. Agora compare com esses 3 últimos anos, 2006, 2005, 2006, 2007, 2008 está apenas começando. Mas você vê que o aumento é acima de 100%, o que é pior, porque é a forma que pode matar o indivíduo, já que o dengue clássico dificilmente é grave. Então, o que eu quero mostrar é que, para mim, não importa se o número de dengue chegou a 30 mil. Para mim, isso não interessa. Eu quero saber como anda dengue hemorrágica, porque é essa forma que mata. E essa tem aumentado vertiginosamente nesses últimos 3 anos, o que era também esperado. Eu quero lembrar que isso não é ao acaso. Nós já dizíamos isso no final dos anos 90. Quando a gente estava no 3º, 4º ano de epidemia, dizendo que se o problema não for controlado, em breve nós teremos um absurdo de casos da forma hemorrágica. Ninguém estava adivinhando, não, estava se baseando em 5, 6 décadas que o dengue existe na Ásia. A gente estava só transferindo o que ia acontecer na nossa situação e o que está acontecendo. Trabalho mal feito desde o início, trabalho mal feito nos anos seguintes e trabalho mal feito nos dias de hoje, é o resultado disso que a gente tinha previsto. Nós estamos terminando o 2º bloco e no 3º nós vamos querer muita atenção para que vocês vejam realmente a dengue num pequeno vídeo que nós trouxemos para vocês. E lembrando que nessa história toda, o macho se alimenta de seiva e a fêmea que se alimenta de sangue, apesar de serem o mesmo mosquito. Voltaremos dentro de 1 minuto e nós aguardamos vocês ainda aí. Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbom, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbom estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbom. Hotel Oásis, localizado na cidade de Açu, recebe hóspedes de toda a região do Vale, também de outras regiões e estados, por possuir ótimas instalações, café da manhã, área de lazer e com o precinho que você procura. Precisando se hospedar? Essa é uma grande dica. Hotel Oásis, tudo para o seu conforto. O que já é muito bom, ficou ainda melhor. Então vem pra internet fibra ótica da Cabo Telecom. Com a Cabo Fiber você tem ultra velocidades de download e a melhor e maior taxa de upload da cidade. Além de suporte técnico especializado, atendimento domiciliar em até 3 horas e estrutura totalmente ótica. Ligue 2010 2010 e venha pra internet fibra ótica da Cabo Telecom. Cabo Fiber, o que já é muito bom, ficou ainda melhor. Voltando para o 3º e último bloco. E vamos ver um pequeno vídeo demonstrativo para que a gente possa melhor esclarecer. Antes, vamos atender
um nosso telespectador que tem uma pergunta para fazer o nosso programa. Alô? Alô? Pronto, quem fala? Boa noite. Boa noite. Queria fazer a pergunta do Dr. Luiz Alberto, por gentileza. Pois não. Dr. Luiz Alberto, muitas doenças, a gente sabe que com a febre, o médico ele fica muito preocupado. E eu já ouvi falar, li alguma coisa, que quando o indivíduo tem dengue e ele tem febre, já é diagnosticado a dengue, tem febre, quando a febre diminui, aí que fica um motivo de alerta. Então, eu escutei, já li, procurei na internet e não consegui a resposta. Então, eu queria que o senhor falasse, por gentileza. Obrigado. Pela pergunta, eu já vi que você leu e mostrou que conhece alguma coisa. É verdade. Os pediatras falaram, e hoje tendo aula, e não deu para terminar. Então, eu aproveitei aí suas dicas e fiquei interessado. É isso mesmo. Na realidade, isso é verdade. O que você quis dizer, eu vou traduzir em outras palavras. Dengue é uma das poucas doenças que, quando a febre desaparece, quando ela deixa de acontecer no indivíduo, pode não ser um bom sinal. Pode não ser. Porque muitas vezes o indivíduo já está com 4, 5, 6 dias de doença, a febre desaparece, é porque ele vai ficar bom. O que ocorre em 90, 95% dos casos de dengue, a recuperação é total. Entretanto, o dengue hemorrágico, geralmente ele começa a se tornar grave quando a febre desaparece. Por isso que a gente sempre diz ao nosso doente, olha, quando a febre desaparecer, você ainda vai ficar em observação 24 a 48 horas, porque pode não ser um bom sinal. É diferente, por exemplo, quando o indivíduo tem uma pneumonia, que tem febre, começa a tomar antibiótico, a febre desaparece, é um excelente momento, é um excelente sinal, indica que a pneumonia está sendo controlada. Dengue não. É uma das poucas situações em que a ausência de febre pode não ser uma boa notícia, pode ser o início do dengue hemorrágico. Você está certo. Então é muito bom o nosso programa porque a dúvida de um esclarece a muitas pessoas e a dengue ela é muito especial. Vocês vejam que ela tem características diferentes assim de muitas outras doenças e que sempre eu ainda acho muito difícil, viu, Luiz Alberto? O médico, quando está, por exemplo, num atendimento, ele diagnosticar. É muito difícil. Eu quero lembrar que dengue é uma virose semelhante a viroses respiratórias, como gripe. Como é que a gripe começa? Dor no corpo, dor de cabeça, febre, mal-estar, perda do apetite. Dengue começa assim. Às vezes o paciente procura o médico no posto, no consultório. No primeiro momento de doença, das primeiras 24 horas, não dá para dizer se é dengue. Você tem que dizer, você está com a síndrome dengue símile, quer dizer, parecida com dengue. Só a evolução é que vai mostrar. No terceiro dia, segundo, terceiro dia, às vezes já é mais fácil você dizer que é dengue. Mas no primeiro momento, primeiro dia, segundo dia, você deve procurar um médico. Mas não exija do médico o diagnóstico de certeza, porque ele vai ter que adivinhar, muitas vezes, para passar o diagnóstico. E essa pergunta também que é interessante a gente fazer aqui. Normalmente, às vezes o médico diz assim, eu vou fazer os testes sorológicos da dengue. Eu lhe pergunto, é IgM, IgE, IgG? Ou quais são esses testes que diz realmente que o paciente está primeiro, o exame ele não tem importância no acompanhamento do doente, porque ele só é feito quando o doente já está bom. Né? Depois do 8º dia, 9º dia, 10º dia. E a gente perde muita, quer dizer, estatística por isso. Exatamente, muita gente deixa de fazer. Em épocas de epidemia, como a gente está passando agora, o teste sorológico ele é dispensável no dengue clássico, mas é obrigatório no dengue hemorrágico. A Organização Mundial de Saúde e, consequentemente, o Ministério de Saúde do Brasil, da Saúde do Brasil, dizem, você para dar o diagnóstico de dengue clássico não precisa fazer sorologia. É a clínica e a epidemiologia que determina o diagnóstico. Agora, dengue hemorrágico faz a sorologia. Essa sorologia é feita a partir do 8º dia, geralmente a gente pede do 10º dia em diante. É para dar uma margem de segurança, porque o doente disse que começou ontem, comecei segunda-feira, não foi, pode ter começado na terça ou na quarta. Então, para evitar essa margem de erro, eu habitualmente só peço depois do 10º dia. E você detecta na sorologia IgM. IgM positiva significa que o indivíduo está tendo dengue. Vamos ver o nosso tape agora, que vai trazer mais algumas ilustrações para todas as pessoas que estão assistindo o programa. O Aedes aegypti é escuro e rajado de branco. Menor que um pernilongo comum, ele se desenvolve sempre em água parada e limpa. Só as fêmeas picam as pessoas e as picadas acontecem sempre durante o dia. Do sangue que suga durante a picada, a fêmea aproveita os nutrientes para desenvolver seus ovos. E são esses ovos que vão produzir mais alguns milhares de mosquitos.
Ninguém precisa acabar com os vasos de plantas em casa, mas colocar areia nos pratos coletores de água é uma boa forma de impedir que os mosquitos se reproduzam ali. Outro cuidado necessário é de tempos em tempos lavar bem esses pratos coletores, passando uma bucha ou um pano em toda a superfície para eliminar os ovos de mosquitos. Guarde sempre as garrafas vazias de cabeça para baixo e num local abrigado da chuva. E se precisar guardar pneus e latas velhas, faça furo neles para não acumular água. Coloque os copos descartáveis em latas de lixo logo depois de usados e mantenha as latas sempre bem fechadas. Limpe regularmente as calhas e lajes de sua casa e lave com cuidado os bebedouros de aves e animais com escova ou bucha, trocando água pelo menos uma vez por semana. Conserte buracos que possam acumular água de chuva e mantenha a caixa d'água sempre bem fechada. Há 100 anos, o Brasil vem lutando contra a dengue, que está presente hoje em todo o território nacional. Durante um longo período, a doença ficou controlada. Na década de 70, as autoridades de saúde chegaram a considerar o mosquito erradicado. Mas em 1986, a situação voltou a piorar. O Ministério da Saúde informa que o maior número de casos acontece durante a primavera e o verão, quando a temperatura sobe e aumentam as chuvas, pois o mosquito se reproduz mais depressa entre temperaturas de 24 e 28 graus. E depósitos como esse se tornam um perigo se os responsáveis não tiverem o cuidado de impedir o acúmulo de água. Eu gostaria de saber como que se diferencia a dengue de outras doenças com sinais parecidos, como, por exemplo, uma febre muito forte, uma varíola, uma cachumba e etc. Realmente, para uma pessoa leiga, é muito difícil diferenciar os sintomas da dengue de outros sintomas como gripe, rubéola, outras doenças transmitidas por vírus. Por isso é muito importante que as pessoas que estejam suspeitando que tenham dengue procurem postos de saúde próximos à sua casa, para que então possa se diferenciar se realmente é dengue ou doenças como gripe. A dengue, também conhecida popularmente como febre dos quebra-ossos, apresenta todos esses sintomas, como você bem falou. Mal-estar geral, febre, cansaço, a falta de apetite e também pode levar a algumas manifestações hemorrágicas, como sangramento na gengiva e no nariz. Quando isso ocorre, a gente sempre deve ter em mente procurar um serviço público, um pronto-socorro no estado que a gente reside, para a procura de um auxílio médico. Nunca devemos nos automedicar, principalmente porque o uso de medicamentos indevidos, como por exemplo o ácido acetilsalicílico, a conhecida aspirina, pode levar a manifestações hemorrágicas e aí atrapalhar o tratamento futuro. A dengue apresenta 4 tipos, o tipo 1, 2, 3 e 4. O tipo 4, graças a Deus, nós não temos no Brasil. O tipo 1 é o tipo clássico, é da dengue clássica, com os sintomas que eu já falei. Febre, mal-estar, dor de cabeça, dor no olho, a falta de apetite, um cansaço generalizado, a famosa febre dos quebra-ossos. O tipo 2 e tipo 3 são esses mesmos sintomas, porém com alguns fatores adjuntos, como por exemplo um sangramento a nível nasal ou um sangramento em gengiva. Quando isso ocorre, muitas vezes o diagnóstico pode ser mais elucidado se a gente procurar um serviço médico, um posto de saúde, um pronto-socorro, geralmente, para fazer um diagnóstico mais preciso, poder ajudar o paciente para que ele não evolua para morte. Quando ocorrem esses casos de dengue hemorrágica, a internação se faz sempre necessária para um melhor restabelecimento da saúde do paciente e melhor averiguar todos os seus órgãos que podem ser acometidos. Muito bem, então está faltando pouco tempo agora para terminar o programa. Eu queria falar com o Luiz o seguinte: a gente falou muito do mosquito, conhecemos a vida dele, como é que ele vai procurar depositar as fêmeas, os ovos, como é que elas se reproduzem. Mas agora eu pergunto, como é que nós podemos nos defender do mosquito? Então existe os repelentes, existe os spray, né, que se usa contra insetos, os mosquiteiros e as janelas teladas. Então eu tenho muito medo de spray, desses spray, porque
São muitos os casos que eu vejo em consultório, às vezes, de pessoas que normalmente, para se livrar inclusive de barata, de coisa, usam determinadas coisas que dá problemas sérios de sangue. Então, eu queria que você nos desse uma orientação e dissesse, inclusive, se existe realmente essa defesa pelos repelentes e qual que pode se usar até em crianças ou em pessoas alérgicas. Olha, eu diria, de uma maneira bem prática, que essas são questões paliativas e que não têm fundamento algum, o repelente. Primeiro porque você vai viver sob o uso de repelente, permanentemente. Não só nessa época, porque o inseto existe, ele vai continuar existindo, não é? Com as medidas tomadas até o momento. Não houve redução nenhuma, então você tem que usar um repelente 2, 3 vezes ao dia e durante todos os dias, em todos os anos, o que é impossível. Além de que você está contribuindo para algum grau de toxicidade que esses repelentes podem determinar. Uns mais, outros menos, mas não é considerado uma medida eficaz. Já o uso de telas e de mosquiteiros nas camas, esse sim. Você tem uma certa proteção. Lembre-se que o hábito da fêmea do Aedes aegypti não é picar à noite e de madrugada, como nós referimos. Então não adianta você botar o cortinado, o mosquiteiro, para uma pessoa que vai dormir depois das 8 da noite. Porque a chance maior de picar é entre 5 da tarde e 7 da noite. E de manhã, entre 5 da manhã e 7 da manhã. Períodos em que poucas as pessoas estão dormindo, a não ser crianças. Então, para crianças, o uso do mosquiteiro, ele representa uma certa proteção. Telas para residências também representam. Agora, jamais serão medidas para o controle de uma doença. Agora, os spray, esse eu tenho muito medo. Pois é, os spray que eu me refiro são os repelentes. Existe repelente sob a forma líquida, para você passar no corpo, ou sob a forma de spray. Eu diria, sempre há algum grau de toxicidade e não são medidas eficazes, porque você terá que renovar esse spray 2, 3 vezes no corpo inteiro, todos os dias e durante o ano todo, porque o inseto existe o ano todo. As pessoas sempre ficam procurando saber como é que nós vamos um dia enfrentar uma coisa como essa. E existe uma coisa que o pessoal cobra muito, que são as vacinas. Eu diria que já tem estudos sobre isso, já tem lugares que está sendo feito pesquisas, que ainda não está no ser humano, mas que o Oswaldo Cruz, no Brasil, prometeu para 2012, não é isso? Olha só, vacinas estão sendo testadas há décadas, principalmente na Ásia, né? Porque a Ásia tem dengue já desde os anos 30, 40 do século passado. Entretanto, não se logrou êxito algum até este momento, porque a vacina ela tem que ser tetravalente. Ela tem que ser composta ao mesmo tempo pelo sorotipo 1, 2, 3 e 4. Isso dificulta muito tecnicamente a obtenção de uma vacina que seja imunologicamente eficaz. Até hoje não. Agora, as notícias que se tem são 2 grandes vacinas, uma cubana e uma francesa, que estão já a nível de voluntários para se saber se elas vão funcionar. Daqui talvez 10, 15 anos é uma previsão talvez das mais otimistas. O Brasil também faz parte desse pool de países que estudam e tentam, de uma maneira mais rápida possível, obter uma vacina eficaz. Entretanto, a perspectiva que a Organização Mundial de Saúde tem é que nos próximos 10 a 15 anos há a possibilidade de uma vacina ser aplicada em massa. Antes disso, é pouco provável. Portanto, nós que fazemos aqui o programa Saúde é Tudo, agradecemos muito a presença de Luiz Alberto Marinho conosco aqui, que nos trouxe essa verdadeira aula, né? Que aprendemos muito sobre dengue, e dizemos a você o seguinte: realmente as estatísticas funcionam e sabemos que as pessoas que procuram assistência médica, elas têm 10% de possibilidade de ter uma complicação com a dengue, mas aquelas que não procuram nenhuma assistência médica é 30%, quer dizer, muito mais desagradável. Apesar de não ter um tratamento ainda para a dengue, mas tem aquele acompanhamento médico com hidratação, com orientações de repouso, etc., que muito invalidam as complicações que às vezes a gente escuta através da imprensa. Eu agradeço muito vocês estarem aqui. Aqueles que perderam o programa hoje poderão assistir no próximo domingo às 13h30
E eu deixo as palavras finais com o nosso convidado, o professor, que nos deu essa aula tão boa sobre dengue, que é uma coisa muito comum, mas Luiz Alberto saiba que muitas dessas coisas que a gente conversou hoje aqui não tinha sido ainda falado. Eu que agradeço a oportunidade de ter sido convidado, é uma honra estar presente no seu programa, uma duração razoável para que a gente exponha, responda o questionamento dos seus telespectadores. Agradeço essa oportunidade e recomendo a cada um e a todos, o cuidado não é só nesta época de chuvas, porque o inseto ele vive o ano inteiro, porque ele se reproduz. É óbvio que a reprodução é maior, é mais intensa no período de chuvas. Evitar objetos que possam acumular água, desde os mais diminutos, como um copo aquele copinho de cafezinho, virado com a boca para cima, pode acumular água e ali ser um reservatório, até as caixas d'água de 3.000, 4.000 litros. É ter tudo coberto, porque a gente também não pode dizer para a população que não acumule água, porque tem bairros na periferia que não tem água encanada todos os dias. Então tem que botar um tonel, uma cisterna, um pote, etc. Mas que ele seja corretamente vedado para que aquele depósito não se transforme numa verdadeira maternidade para o Aedes aegypti. E tem também algumas substâncias que nós utilizamos diluídas na água, que o inseto também não evolui, como aquelas que a gente usa normalmente para esterilizar nossas verduras. E quando você tiver uma água parada, que não tenha nenhuma utilização, você usa a borra do café. O café que você já utilizou, aquela borra, na proporção de 2 colheres de sopa para um copo d'água, você botando em qualquer recipiente, mesmo que tenha água, mesmo que ela fique empoçada, não há o desenvolvimento da dengue. Muito boa noite para os que assistiram o programa ao vivo na terça-feira e um bom dia para aqueles que estão assistindo o programa no domingo. Até o próximo programa.